Olá, eu sou a Bárbara Manzanares, idealizadora do Patrimônio Entrelaçado. Bom, para começar, o porquê desse nome, né? Eu quis trazer a ideia de utilizar o bordado para representar os nossos patrimônios. E aqui eu trago uma ideia de patrimônio bem simples, mas muito genuína, né? Que está bem ligada aos aspectos afetivos da nossa experiência com os conhecimentos e com a materialidade que envolve a gente. Então, por patrimônio, eu entendo aquilo que nos pertence, aquilo que constitui quem nós somos, a nossa identidade, e que permeia nossas lembranças, as nossas convivências, e que está intimamente ligado a quem nós somos. De uma maneira mais ampla, né, pensando a um nível municipal, estadual, né, e também do nosso próprio país, a gente também pode levar em consideração o patrimônio como aquilo que representa grupos, né, grupos sociais, comunidades, e que diz respeito sobre a história e sobre a memória desses grupos, desses indivíduos. E a ideia do bordado para dar forma a esse patrimônio, uma outra forma, né, melhor dizendo, é porque o bordado, né, o conhecimento, o ofício de bordar, ele mesmo é um patrimônio imaterial, porque é um conhecimento que é passado de geração em geração, é algo que é feito manualmente e que envolve não somente, né, aspectos técnicos ali do ponto de bordado, mas também várias dinâmicas sociais em torno dele. O patrimônio que eu escolhi bordar foi a capela do sítio histórico Leva-Tapas. Segundo a lenda, ocorreu no local um conflito entre ciganos e os moradores da Arraial Nossa Senhora do Carmo, atual Paraguaçu. Amâncio Diegues, do grupo dos ciganos, e Ana Palhão, jovem moradora do Arraial, se apaixonaram, e a família da jovem foi contra a união. No conflito armado entre os dois grupos, muitas pessoas morreram. No século XIX, os habitantes resolveram construir a capela em homenagem a essas almas. A explicação dada ao nome do sítio e capela deve-se aos causos de pessoas que relataram receber tapas das assombrações no local, principalmente à noite. Vou ensinar para vocês alguns passos para abordar seu patrimônio, como a criação do risco mesmo sem saber desenhar, passar o risco para o tecido e criar o risco digitalmente no programa Inkscape, além do acabamento. Para criar o risco sem saber desenhar, você vai precisar de uma fotografia impressa do bem que você pretende bordar, papel carbono, lápis ou caneta. Já para passar o risco, é possível fazer isso sem nenhuma ferramenta, somente com a caneta ou com papel carbono. Mas aqui também vão outras dicas. Dá certo você utilizar a janela de vidro para fazer sobressair o desenho e ficar mais fácil enxergar o risco. Aqui no vídeo eu utilizei uma mesa de luz e a caneta fantasminha que apaga com calor. Sobre a criação do risco digital, a dica é utilizar o programa gratuito Inkscape. Aqui te ensina a fazer download e apresenta as ferramentas utilizadas na criação do risco. O acabamento pode ser feito de inúmeras maneiras. Aqui eu optei por fazer o acabamento no estilo fuxico. Você alinhava uma linha em torno da borda do tecido e depois puxa como se fosse um fuxiquinho. Mas você também pode recortar e colar com cola pano ou cola de silicone.